vão continuar ganhando. Quem está chegando por aqui é o economista Teco Medina, que sempre vem nos auxiliar aí com suas visões econômicas. Teco, por que os bancos lucram tanto e os outros empresários nem tanto e nós não tanto também? Bom dia. Olha, ganham por uma série de Ih, não estou razões, ouvindo o né? Teco. São Vocês estão empresas, ouvindo? Tá ouvindo, Josias, o Teco? Tá. Então vai lá, Estou pode ouvindo falar, bem, estou Teco. ouvindo bem. são empresas bem administradas, bem geridas, certamente. São empresas que, enfim, têm tecnologia, estão preocupadas ali com um monte de coisas né, em torno do seu lucro. Agora, é quase um monopólio ali, né? É um mini oligopólio ali. Você imagina que tem 200 milhões de brasileiros para cinco bancos. Na verdade, eles nem disputam entre si todos os clientes ou todas as modalidades de crédito. Então, acho que uma das razões que explicam esses lucros muito fortes dos bancos é sim a falta de concorrência. A gente tem muito pouco banco para a quantidade de brasileiro que usa os bancos o tempo todo, né? Então, se a gente certamente tivesse um número de bancos parecido com os Estados Unidos, por exemplo, esse lucro seria dividido entre muito mais empresas, né? Mas falta isso. O Banco Central tem tentado colocar concorrência aí nesse setor há um tempo. A gente tem vê o surgimento de alguns players grandes, por exemplo, o Nubank, por exemplo, o Banco Inter, mas ainda vai demorar para que tenha mais gente batendo de frente com os grandes bancos. Nesse ponto que você está dizendo, tem algo, por exemplo, que o governo federal possa fazer? Porque quando você diz falta de concorrência, a gente pode entender também que é um custo maior para o consumidor, né? Para o cliente. Porque Sem quem dúvida. paga esse lucro, sem dúvida, é o cliente, óbvio, né? Tem algum tipo de coisa que possa ser feita? Você falou sobre as tentativas do Banco Central, mas a gente sabe que o Banco Central é independente, né? Quando, por exemplo, tem essa provocação aqui da nossa audiência falando que os governos do PT ajudam os bancos, faz algum sentido? Não, acho que não, Fabiola. Acho que os bancos eles ganham dinheiro desde que o mundo é mundo, né? Se a gente olhar, o lucro do Itaú é recorde esse ano até o ano passado até esse ano. Provavelmente esse ano será recorde. E isso vem acontecendo ano após ano. Para quem é um pouco mais velho, né, a gente consegue ver o desenho do sistema bancário, ele é altamente concentrador, né? A gente teve, por exemplo, os bancos estaduais todos quebraram, todos eles acabaram sendo comprados por esses bancos. A gente tinha antigamente a presença de bancos estrangeiros aqui no Brasil, que também foram comprados por esses bancos. Então a gente saiu de um universo onde a gente tinha 50, 100 bancos, e esses 95 bancos acabaram sendo comprados todos por esses que estão aí. A gente talvez lá atrás devesse ter prestado um pouco mais de atenção nisso e ter tentado estimular a presença de banco estrangeiro aqui, tentado quando esses bancos iam sendo comprados, talvez colocar ali algum tipo de restrição, né? Não sei, o CAD ter feito algum olhar sobre isso, mas o fato é que de um bom tempo para cá você tem cinco grandes bancos atuando, né? Eles têm uma carteira de clientes enormes, eles prestam todos os tipos de serviço. A gente precisa do banco para absolutamente tudo, então não tem muita escapatória. Acho que o brasileiro ainda faz um trabalho muito ruim de pesquisa, de também estimular um pouco a concorrência, de procurar se no banco ao lado não tem aquele produto, aquele serviço mais barato. Ainda tem um pouco de coisa que o brasileiro poderia ajudar, mas o fato é que algumas coisas também você cai de um lado você sai de dar dinheiro para um banco aqui para dar dinheiro para o banco ao lado. Também não tem muito o que fazer, né? Então a concorrência seria um dos fatores que ajudariam a gente enfim, ter produtos e serviços melhores e mais baratos. Em todas as áreas é assim que funciona, né? Quando você tem concentração demais, o preço sobe ou a qualidade do produto ou do serviço piora. Vai lá, Josias. Não, eu tinha curiosidade para ouvir o Teco, porque claramente a taxa de juros no Brasil já é muito alta, né? 13,25, vai subir mais. Agora, é impressionante o custo, o valor do spread, né? Porque se uma empresa vai a uma agência bancária para pegar um empréstimo, ela paga muito mais caro do que isso, né? Paga, às vezes, até 3 vezes mais, né? Essa ausência de concorrência, estamos falando aqui de cinco bancos, né?
Bradesco, Itaú, Santander e 2 casas bancárias estatais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Essa concentração é a única explicação? Há algo que poderia ser feito do ponto de vista regulatório que puxasse essa taxa para baixo? Porque se você pega uma empresa no Brasil, é claro que todo mundo quer que o sistema bancário seja sólido, que, portanto, os bancos deem lucro, né? Mas se você pega uma empresa que tem lá uma taxa de lucro, lá, um resultado de 5%, já é considerada exitosa, né? Você pega um banco desse com um lucro tão exuberante, não parece razoável que, em termos regulatórios, viesse alguma coisa para disciplinar isso? Ou é um erro pensar assim, Teco? Eu acho que disciplinar na canetada, Josias, normalmente, excluindo um caso ou outro, não costuma acabar bem. Acho que poderia ser um trabalho feito a mais mãos, né? Os bancos reclamam, por exemplo, que é muito difícil você receber o dinheiro do inadimplente, que as garantias são sempre muito frágeis, que precisaria ter um sistema que facilitasse você receber o dinheiro de quem te deve ou pegar o bem, por exemplo. Existe um imposto ali em cascata também que vai encarecendo o crédito. Então, tem uma série de gargalos que você poderia trabalhar. Evidentemente, se você pegar uma caneta e um papel, você não vai chegar nunca, por exemplo, na taxa de juros do cartão de crédito. Não há nem astrologia que explique por que é tão caro assim. Mas eu acho que tem coisas que poderiam ser feitas sim. Você vê há muito tempo algumas reclamações e acho que você poderia trabalhar de outra maneira. E o governo também poderia apertar o cinto em algumas coisas. Por exemplo, me parece que os bancos, eles acabam dando muito crédito ou muito cartão de crédito com limite para pessoas que, evidentemente, vão ser problemas ali na frente, né? Então, também existe uma roda que gira para um lado, às vezes, cujo resultado você sabe que é um problema ali na frente. Então, acho que deveria ter um trabalho feito ali a mais mãos para que a gente conseguisse cortar o custo, resolver problemas, porque quem empresta dinheiro quer receber. Quem pega dinheiro emprestado, na imensa maioria das vezes, quer pagar. Mas no meio do caminho tem um monte de coisas que atrapalham essas duas coisas, porque, evidentemente, quanto maiores as taxas de juros, mais difícil fica para você receber. Mas você tem que desenhar isso junto para tentar fechar um pouco esses buracos e tornar esse sistema mais eficiente. Agora, o curioso é que, mesmo com os bancos públicos atuando, né, você vê que as taxas de algumas modalidades acabam não sendo muito diferentes, né? Algumas sim, outras nem tanto. Então, você vê que tem alguma coisa ali também que passa por pouca concorrência ou por alguns problemas que precisariam ser resolvidos para todos, né? Vamos ao